Olá, querido leitor. Seja muito bem-vindo a esta jornada literária que nos levará através dos tempos, onde as lições do passado ecoam profundamente em nossos corações contemporâneos. Hoje compartilho com você uma história que transcende épocas, uma narrativa sobre coragem silenciosa, dignidade inabalável e a força transformadora do amor verdadeiro. Uma história que nos lembra que, mesmo nos momentos mais sombrios, a esperança pode florescer nos lugares mais inesperados. Imagine uma mulher que carrega em seus olhos toda a dor do mundo, mas também toda a sua beleza. Uma alma que encontrou na simplicidade a grandeza e, no silêncio, a mais poderosa das vozes. Esta é uma história sobre como o amor pode curar até mesmo as feridas mais profundas da alma humana, ambientada no México de 1878, quando a honra valia mais que o ouro e o coração era o único tesouro verdadeiro. Antes de começarmos esta jornada juntos, me conte, de onde você está nos acompanhando neste momento? Deixe nos comentários a sua cidade. Adoro saber que nossa história viajará por diferentes lugares e tocará corações em cantos distintos do nosso Brasil. E não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like se esta narrativa tocar seu coração. Isso me ajuda muito a continuar trazendo estas histórias especiais para você. A chegada na tempestade. A neve caía como lágrimas geladas do céu cinzento, cada floco carregando o peso do desespero que habitava o coração de Esperanza Dolores Vega. Suas mãos, já roxas pelo frio cortante da Patagônia, apertavam com força as pequenas palmas de Remédios, sua filha de 7 anos, cujos lábios tremiam não apenas pelo inverno impiedoso, mas pelo medo que crescia a cada passo dado naquela vastidão branca e silenciosa. Atrás dela, Soledad caminhava com a dignidade precoce de seus 14 anos, carregando nos ombros não apenas o fardo de provisões escassas, mas o peso da responsabilidade que o abandono havia depositado sobre sua juventude. Ignácio, aos 11 anos, lutava contra o vento que chicoteava seu rosto magro, seus olhos escuros buscando no horizonte infinito algum sinal de esperança, alguma promessa de abrigo contra a fúria dos elementos. 4 dias haviam se passado desde que deixaram para trás a última casa conhecida. 4 dias caminhando por trilhas que se perdiam sob o manto branco, seguindo apenas a intuição maternal de Esperanza e as vagas indicações de um tropeiro que lhes falara sobre uma estância isolada, onde vivia um homem solitário, cujo coração, diziam, era tão vasto quanto as planícies que o cercavam. O vento uivava como alma penada, carregando consigo fragmentos de memórias amargas, as palavras cruéis de Florêncio ecoando pela última vez em seus ouvidos, a porta batendo com a violência de quem fecha um capítulo sem se importar com os personagens que ficam para trás, o silêncio pesado que se instalou na casa após sua partida definitiva para Buenos Aires, onde uma nova patente militar e, suspeita Esperança, uma nova mulher o aguardavam. Mas Esperanza Dolores Vega não era mulher de se entregar ao lamento. Em seu nome carregava tanto a virtude teologal quanto o fardo da dor, e havia aprendido que uma alimenta a outra, como chuva que fecunda a terra seca. Filha de peões de estância, conhecia a dureza da vida nos campos, sabia que a natureza não perdoa os fracos, mas também sabia que recompensa os persistentes. Quando os primeiros contornos da estância de Tomás Herrera emergiram através da cortina de neve como miragem no deserto, Esperanza sentiu algo que não experimentava há muito tempo: alívio. As construções baixas e sólidas, feitas de pedra e adobe, pareciam abraçar a terra com a humildade de quem compreende seu lugar no mundo. Fumaça subia da chaminé principal, sinal inequívoco de vida e calor humano. Tomás Herrera apareceu na porta antes mesmo que ela pudesse bater. Alto, de barba grisalha e olhos que carregavam a profundidade de quem conheceu tanto a alegria quanto a tragédia, vestia um poncho de lã escura que o fazia parecer uma extensão da própria paisagem. Seus olhos encontraram os de Esperanza, e naquele instante silencioso, 2 almas feridas reconheceram-se mutuamente. "Senhora", disse ele, removendo o chapéu em gesto de respeito ancestral, "a tormenta está brava. Entrem." Não houve perguntas, não houve explicações. Apenas a compreensão tácita de que ali, naquele momento, a humanidade falava mais alto que as convenções sociais.
Tomás guiou a família exausta para dentro de sua casa, onde o calor do fogão a lenha os recebeu como abraço maternal. As crianças se aglomeraram próximo ao fogo, suas roupas molhadas exalando vapor que subia como orações silenciosas. Esperança permaneceu de pé, observando aquele homem que os acolhia sem fazer perguntas, preparando mate quente com gestos precisos e cuidadosos. A casa falava de solidão, mas não de abandono. Cada objeto tinha seu lugar, cada móvel contava uma história de cuidado e manutenção. Nas paredes, alguns quadros emoldurados mostravam paisagens patagônicas, e sobre a lareira, um retrato de uma mulher de traços indígenas e sorriso suave observava a cena com benevolência eterna. "Podem ficar o tempo que precisarem", disse Tomás, entregando a cuia de mate para a Esperança. "A tempestade vai durar pelo menos 2 dias." Esperança aceitou a bebida, sentindo o calor se espalhar por suas mãos dormentes. No sabor amargo da erva, encontrou algo familiar, algo que a conectava às suas raízes, aos dias de sua infância, quando a vida, apesar de dura, ainda carregava a simplicidade da aceitação. Naquela noite, enquanto seus filhos dormiam em camas improvisadas próximas ao fogo, Esperança permaneceu acordada, observando através da pequena janela a neve que continuava a cair. Pela primeira vez em meses, não sentia medo do amanhecer. Havia algo na presença silenciosa de Tomás, algo na forma como ele cuidava de sua casa e oferecia hospitalidade, que lhe sussurrava promessas de dias melhores. O vento continuava a ulular lá fora, mas dentro da casa de Tomás Herrera, uma família destroçada havia encontrado seu primeiro suspiro de paz. E enquanto Esperança finalmente se permitia fechar os olhos, uma pergunta ecoava em seu coração. Será que o destino, após tanto castigar, finalmente lhe oferecia uma segunda chance? Sate os primeiros dias de refúgio. A manhã chegou envolvida em silêncio branco, como se o mundo inteiro tivesse sido coberto por um manto de pureza que apagava os rastros do passado. Esperança despertou com o cheiro de café torrado e pão fresco, aromas que a fizeram questionar por um instante se não estava sonhando. Há tanto tempo não experimentava o luxo simples de acordar sem medo, sem a necessidade imediata de planejar o próximo passo da fuga. Tomás já havia se levantado antes do amanhecer, como era costume dos homens da terra. Quando Esperança emergiu do quarto improvisado, onde havia dormido com as crianças, encontrou-o preparando-o desde jejum com a meticulosidade de quem transformara a solidão em ritual sagrado. "Buenos dias, senhora", cumprimentou ele, sem erguer os olhos da massa de pão que amassava. "As crianças ainda dormem?" Remédios acordou há pouco, mas voltou a dormir. Ignácio e Soledad. Esperança hesitou, não sabendo bem como explicar o esgotamento que se apoderara de seus filhos. Eles precisavam descansar. Tomás assentiu compreensivo. Conhecia o cansaço que vem não apenas do corpo, mas da alma ferida. Havia experimentado essa exaustão quando, após o malom que lhe arrebatara a família, vagara pelas planícies como fantasma de si mesmo, até encontrar na própria terra a força para reconstruir o que restara de sua existência. Durante os dias seguintes, estabeleceu-se entre eles uma rotina respeitosa, pontuada pela delicadeza de quem compreende que a confiança é planta que cresce devagar. Tomás jamais perguntou sobre o passado de Esperança, assim como ela respeitou o silêncio que rodeava a fotografia da mulher sobre a lareira. Era na observação silenciosa que os conhecimentos se construíam. Esperança notou como Tomás falava com os animais, como suas mãos ásperas se tornavam suaves ao tratar de um cordeiro ferido, como seus olhos se perdiam no horizonte durante o entardecer, buscando algo que apenas ele sabia nomear. Por sua vez, Tomás observava a força silenciosa de Esperança, a forma como organizava a casa sem ser solicitada, como cuidava dos filhos com firmeza e ternura, como seus dedos longos teciam reparos nas roupas desgastadas da família, com a paciência de quem transformara a sobrevivência em arte. No terceiro dia de permanência, enquanto explorava a casa em busca de agulha e linha, Esperança descobriu um baú de madeira entalhada no quarto principal. Não pretendia abri-lo. Conhecia bem os limites da hospitalidade, mas a tampa estava entreaberta, revelando as dobras cuidadosas de um poncho mapuche, com desenhos geométricos que pareciam contar histórias ancestrais. "Pertencia a Helena", disse a voz de Tomás atrás dela, fazendo-a sobressaltar.
Minha esposa. Esperança fechou delicadamente a tampa do baú, o rosto corado pela vergonha de ter sido descoberta em sua curiosidade involuntária. Perdão, eu não queria... Não precisa se desculpar, interrompeu Tomás, aproximando-se do baú com reverência. Helena era mestiça. Seu povo tinha o costume de tecer as histórias da família nos ponchos. Este conta a história de nosso filho, de como ele cresceu forte como o condor e livre como o vento dos pampas. Havia uma dor antiga na voz de Tomás, polida pelo tempo, mas não completamente curada. Esperança compreendeu que estava diante de um homem que, como ela, conhecera o sabor amargo da perda, mas que, diferentemente de muitos, havia escolhido honrar suas memórias em vez de fugir delas. Quantos anos ele tinha? Perguntou ela, surpreendendo-se com sua própria coragem de adentrar território tão delicado. 12. Chamava-se Nahuel. Era valente como Helena e teimoso como eu. Tomás abriu novamente o baú e retirou o poncho, estendendo-o entre as mãos como se fosse criatura viva. Os fios coloridos brilharam na luz tênue que entrava pela janela, e Esperança pode ver nas tramas as figuras de condores em voo, cavalos correndo livres, e no centro, a silhueta de uma criança de braços abertos para o céu. Aconteceu há 5 anos, continuou Tomás recolhendo delicadamente o poncho. Um malom atacou enquanto eu estava no pueblo. Quando voltei, não precisou terminar. Esperança conhecia essas histórias. Sabia que a fronteira entre a civilização e a barbárie era linha tênue e sangrenta nas terras patagônicas. E o senhor ficou sozinho desde então, disse ela, mais como constatação que pergunta. O homem não está só enquanto tem suas memórias e sua terra, respondeu Tomás, fechando novamente o baú. Mas é verdade que algumas manhãs pesam mais que outras. Naquela tarde, enquanto Ignácio ajudava Tomás a consertar uma cerca quebrada e Soledad ensinava remédios a bordar próximo à janela, Esperança preparou um ensopado de cordeiro temperado com ervas que colhera no quintal da casa. Havia algo profundamente terapêutico no ato de cozinhar para alguém, além de seus filhos, em sentir que sua presença ali tinha propósito que transcendia a mera sobrevivência. Quando se sentaram à mesa naquela noite, pela primeira vez desde que chegaram, as crianças riram. Foi quando Tomás contou a história de um gaúcho que tentou montar um nhandu e acabou sendo carregado por léguas inteiras, até que o pássaro gigante se cansou e o depositou delicadamente em cima de uma árvore, onde ficou enjaulado por 3 dias até que outros gaúchos o resgataram. O riso das crianças ecoou pela casa como música há muito esquecida, e Esperança sentiu algo se mover em seu peito, como se o gelo que havia envolvido seu coração começasse finalmente a derreter. Mas seria esta sensação de paz apenas ilusão temporária? Ou estaria o destino verdadeiramente, oferecendo uma nova chance para todos eles? Tais a construção da confiança. As semanas se desdobraram como páginas de um livro que se escreve dia após dia, sem pressa, com a sabedoria de quem aprendeu que as melhores histórias nascem da paciência. A primavera patagônica começava a despertar, trazendo consigo o perfume das flores silvestres e a promessa de renovação que a terra oferece àqueles que sabem esperar. Tomás havia se tornado uma presença constante e reconfortante na vida das crianças. Pela manhã, Ignácio o seguia até os currais, onde aprendia os segredos da doma com a sede de conhecimento própria dos meninos que crescem sem figuras paternas. Tomás ensinava com paciência, suas mãos guiando as do garoto para sentir o pulso do animal, para compreender que domar não significava quebrar, mas estabelecer diálogo silencioso entre 2 vontades. O cavalo tem que confiar em você, dizia Tomás, observando Ignácio aproximar-se cauteloso de um potro jovem. E você tem que respeitar que ele escolha lhe dar essa confiança. Para remédios, talhou pequenas boleadoras de madeira, ensinando-a os movimentos ancestrais dos gaúchos com a seriedade de quem transmite tradições sagradas. A menina ria com gosto quando conseguia acertar o poste de madeira que haviam improvisado como alvo, e seus olhos brilhavam com orgulho infantil cada vez que Tomás aprovava seus progressos com um aceno grave de cabeça. Soledad, já moça feita, observava tudo com a gravidade precoce de quem fora forçada a amadurecer antes do tempo. Cuidava das tarefas domésticas com eficiência silenciosa, mas Esperança percebia em seus olhos a sombra de desconfiança que ainda habitava seu coração jovem.
Havia aprendido a não confiar nos homens, e por mais gentil que Tomás se mostrasse, ainda mantinha guardas erguidas. Foi numa tarde de vento suave, enquanto estendiam roupas lavadas no varal improvisado atrás da casa, que Soledad finalmente se abriu com a mãe. Mamá, disse, prendendo uma camisa de Ignácio com pregadores de madeira. O que faremos quando ele se cansar de nós? Esperança parou de estender a saia que lavara, as mãos ainda segurando o tecido úmido. Era a pergunta que ela mesma se fazia todas as noites, antes de adormecer. Não sei, Mija, respondeu honesta porque havia aprendido que mentiras, mesmo bem-intencionadas, não protegem os filhos da realidade. Mas sei que esse homem não é como outros que conhecemos. Como sabe? Insistiu Soledad, e havia na pergunta toda a amargura de uma jovem que vira a mãe ser abandonada e humilhada. Esperança olhou através dos campos, onde Tomás ensinava a Ignácio a laçar, suas vozes carregadas pelo vento, como ecos de uma vida que poderia ser deles. Como explicar a uma filha de 14 anos que às vezes o coração reconhece a bondade antes que a mente consiga compreendê-la? Porque cuida das memórias da esposa como se fossem flores, disse finalmente. Porque fala com os animais como se fossem pessoas. Porque nos recebeu sem fazer perguntas. E porque há 5 anos está sozinho e poderia ter se tornado amargo, mas escolheu permanecer gentil. Naquela noite, durante o jantar, Tomás contou-lhe sobre a estância, sobre como a havia construído com Helena, sobre os sonhos que haviam nutrido juntos de criar uma família grande e próspera naquelas terras. Falava sem amargura, apenas com a melancolia serena de quem fizera as pazes com suas perdas. Helena queria plantar uma horta, disse, bebericando o mate que passavam de mão em mão segundo o costume crioulo. Dizia que ia encher a casa de filhos e ensinar cada um a cuidar de uma verdura diferente. E o senhor nunca plantou a horta? Perguntou Remédios, com a curiosidade inocente das crianças. Tomás sorriu, um sorriso triste, mas não amargurado. Não tinha sentido plantar só para mim. Horta é coisa de família. Esperança sentiu algo se mover em seu peito. Havia, naquelas palavras simples, um convite não pronunciado, uma possibilidade que pairava no ar como perfume de flores não plantadas. Alguns dias depois, quando uma nevasca inesperada os manteve confinados por 5 dias consecutivos, a convivência forçada apenas estreitou os laços que já se formavam. Tomás ensinou Ignácio a talhar figuras na madeira. Soledad aprendeu com Esperança a preparar empanadas ao modo que Helena gostava. E Remédios descobriu uma boneca de pano esquecida num baú que Tomás lhe deu com a bênção tácita de quem compreende que os brinquedos precisam de crianças para voltarem à vida. Durante as noites longas daquela nevasca, sentados ao redor do fogo, Esperança finalmente contou sua história. Falou de seu pai, peão respeitado, mas pobre, de sua mãe que morrera no parto do 4º filho, de como Florêncio Mendoza aparecera em suas vidas como promessa de ascensão social. Era tenente na época, disse com a voz baixa para não acordar as crianças que dormiam próximas ao fogo. Bonito, bem falante, cheio de promessas sobre a vida que teríamos em Buenos Aires. E você acreditou, disse Tomás sem julgamento na voz. Era jovem e cansada de ser filha de peão. Achei que o amor viria depois, que bastaria ser boa esposa e boa mãe. E não veio. Não, Florêncio me via como um troféu que se cansa de polir. Quando conseguiu a transferência para a capital, disse que eu e as crianças atrasávamos sua carreira, que voltaria para nos buscar quando estivesse estabelecido, mas não voltou. 3 anos esperando. 3 anos vivendo das esmolas que mandava quando se lembrava de nós, até que soube que havia se casado novamente, desta vez com a filha de um coronel. Tomás permaneceu em silêncio por longo tempo, observando as chamas dançarem na lareira. Os filhos sabem, Soledad suspeita. Ignácio ainda espera que o pai volte. Remédios mal se lembra dele. E a senhora? Ainda espera? Esperança olhou para seus filhos dormindo, para aquela casa que os havia acolhido, para o homem que ouvia sua história sem julgá-la. Não, disse finalmente. Aprendi que esperar por alguém que não volta é como plantar em terra salina. Por mais que se regue, nada cresce. Quando a nevasca finalmente passou e o sol voltou a brilhar sobre os campos brancos, algo havia mudado entre eles. Não era amor ainda. Ambos eram cautelosos demais para isso, mas era confiança. E na vida dos desenraizados,
Confiança é o primeiro passo para qualquer recomeço. Mas o passado, como sombra ao meio-dia, às vezes parece mais curto do que realmente é, e nem todas as tempestades chegam acompanhadas de neve. A ameaça do passado. O outono patagônico pintara os campos com tons dourados quando a paz frágil que se havia construído na estância de Tomás foi estilhaçada como vidro fino sob o casco de um cavalo. Era uma manhã clara, com o ar crispe que prometia bom dia de trabalho, quando o tropel distante fez Tomás levantar a cabeça dos arreios que consertava. Esperança, que despenava uma galinha no quintal dos fundos, sentiu o sangue gelar nas veias ao reconhecer o som. Não eram viajantes comuns. Cavalos militares têm cadência diferente, mais marcial, mais ameaçadora. Suas mãos tremeram, derrubando algumas penas que foram carregadas pelo vento como augúrios de tempestade. "Crianças!" chamou com voz controlada, mas urgente. "Entrem em casa. Agora." Soledade, que lavava roupas no tanque, imediatamente compreendeu o tom da mãe e reuniu Ignácio e Remédios sem fazer perguntas. Tomás aproximou-se de Esperança e ela viu em seus olhos a determinação silenciosa do homem que aprendera a proteger o que considera seu. Florêncio Mendoza apareceu na primeira curva do caminho montado em um alazão negro, seguido por 4 soldados em uniforme impecável. O tempo havia sido generoso com ele. Aos 42 anos, mantinha a postura ereta e o rosto anguloso que um dia encantaram Esperança. Agora ostentava as divisas de coronel e um ar de autoridade que usava como armadura. Desmontou com elegância estudada, os olhos percorrendo a estância com um desdém mal disfarçado, antes de pousarem sobre Esperança. Não havia amor naquele olhar, nem mesmo saudade, apenas a irritação proprietária de quem encontra um objeto perdido em lugar inadequado. "Esperança", disse, tocando a aba do cap em cumprimento cortês, mas frio. "Imagina o trabalho que me deu encontrá-la." "Florêncio", ela respondeu, surpreendendo-se com a firmeza da própria voz. "Não esperava vê-lo por estas paragens." "Nem eu esperava ter que vir até este fim de mundo", replicou ele, dirigindo um olhar despectivo para Tomás, que permanecera ao lado de Esperança sem se apresentar. "Mas certas situações exigem que um homem tome providências pessoalmente." Tomás deu um passo à frente, e sua presença silenciosa falou mais alto que qualquer apresentação. Alto, sólido como a terra que pisava, emanava uma autoridade natural que não dependia de uniformes ou patentes. "Tomás Herrera", disse simplesmente, oferecendo a mão em cumprimento. "Esta é minha casa." Florêncio hesitou por um instante antes de aceitar o aperto de mão, e Esperança percebeu que seu ex-marido media a força e a determinação do adversário como soldado experiente que era. "Coronel Florêncio Mendoza", apresentou-se. "Venho buscar minha esposa e meus filhos." "Sua ex-esposa", corrigiu Esperança, encontrando coragem que não sabia possuir. "E quanto aos filhos?" "São meus por direito de sangue e lei", interrompeu Florêncio, retirando documentos do bolso interno da casaca. "Tenho aqui ordem do juiz de paz de Rio Gallegos, reconhecendo minha autoridade paterna e determinando que voltem comigo para Buenos Aires." Esperança sentiu o mundo girar ao redor. Conhecia bem as leis da época. Os filhos pertenciam ao pai, independentemente das circunstâncias. Por mais injusto que fosse, Florêncio tinha razão legal. "Os documentos podem estar em ordem", disse Tomás calmamente. "Mas a senhora e as crianças são meus hóspedes, e em minha casa a lei que vale é a hospitalidade." Florêncio riu, um som sem humor que ecoou pelos campos silenciosos. "Hospitalidade não anula direitos constituídos, gaucho. Não vim aqui para discussões filosóficas. Vim buscar o que é meu." Nesse momento, Soledad apareceu na porta da casa, o rosto pálido, mas determinado. Atrás dela, Ignácio segurava Remedios pela mão, os 3 irmãos unidos diante da incerteza. "Papá", murmurou Ignácio, a voz carregada de uma confusão que partiu o coração de Esperança. Florêncio abriu um sorriso que tentava ser paternal, mas soava forçado demais para convencer. "Meu filho, como cresceu. E vocês, meninas, estão se tornando moças. Vim levá-los para conhecer Buenos Aires, para terem a educação que merecem." "E nossa mãe?", perguntou Soledad, com coragem que impressionou até Florêncio. "Ela vem conosco?" "Sua mãe?" Florêncio hesitou, o olhar deslizando rapidamente para a Esperança. "Sua mãe fará o que for melhor para vocês." "Que é ficar aqui", disse Esperança, dando um passo à frente.
Esta é nossa casa agora, Florêncio. Não volto para Buenos Aires. Então as crianças vêm comigo, declarou ele friamente. Um pai não pode ser privado de seus filhos pela teimosia da mãe. Um pai que abandona os filhos por 3 anos não pode alegar direitos súbitos, retrucou Tomás, e havia aço em sua voz suave. Florêncio voltou-se para ele, os olhos estreitando-se perigosamente. Cuidado, gaúcho. Está interferindo em assunto militar. Posso fazer com que seja preso por obstrução da justiça. Pode tentar, respondeu Tomás simplesmente. O silêncio que se seguiu foi carregado de tensão, como o ar antes da tempestade. Os soldados que acompanhavam Florêncio pareciam desconfortáveis. Eram homens do sul, conheciam a reputação dos gaúchos patagônicos, sabiam que forçar uma situação ali poderia resultar em complicações que nenhum deles desejava. Não vim aqui para criar conflito, disse finalmente Florêncio, recompondo a postura diplomática. Vim buscar minha família. Esperança, você tem 24 horas para se decidir. Ou vem comigo por bem com as crianças, ou volto com a autoridade superior e levo apenas eles. E se ela escolher não ir? Perguntou Tomás. Então voltará sozinha para esta vida que escolheu. Mas meus filhos terão o futuro que posso oferecer-lhes. Remontou seu cavalo com gesto teatral, seguido pelos soldados. Antes de partir, dirigiu-se uma última vez a Esperança. Você sempre foi teimosa demais para seu próprio bem, mulher. Espero que aprenda a razão antes que seja tarde demais. E se foi, deixando atrás de si uma nuvem de poeira e o eco de uma ameaça que pairou sobre a estância como sombra de águia sobre campo de cordeiros. Naquela noite, ninguém conseguiu jantar direito. As crianças fizeram perguntas que não tinham respostas fáceis, e Esperança sentiu o peso da decisão mais difícil de sua vida pressionando seus ombros como saco de pedras. Como escolher entre o amor pelos filhos e a dignidade que finalmente havia encontrado? E se Florêncio realmente voltasse com mais autoridade, com mais homens, que força teriam eles para resistir? Mas havia algo nos olhos de Tomás, algo na forma como segurava a mão dela naquela noite, que sussurrava promessas de que ela não enfrentaria essa tempestade sozinha. Restava saber se seria o suficiente contra a força da lei e a determinação de um homem acostumado a conseguir o que queria. A resistência comunitária. O amanhecer chegou tingido de apreensão, como se o próprio céu pressentisse a tempestade que se aproximava. Esperança havia passado a noite em claro, alternando entre caminhar pela casa silenciosa e observar seus filhos dormindo, gravando em memória cada detalhe de seus rostos serenos, temendo que fosse a última vez que os veria assim, protegidos pela inocência do sono. Tomás também não dormira. Sentado na varanda, observava o horizonte com a paciência vigilante do gaúcho acostumado a farejar problemas no vento. Quando o sol nasceu atrás das colinas distantes, ele já havia tomado sua decisão. Vou ao pueblo, anunciou, aparecendo na cozinha onde Esperança preparava o mate matinal com mãos trêmulas. Há pessoas que precisam saber o que está acontecendo. Não quero que se meta em problemas por nossa causa, disse ela, mas a gratidão em seus olhos desmentiu as palavras. Senhora, Tomás parou diante dela, suas mãos ásperas cobrindo as dela delicadamente. Há 5 anos. Esperança, continuação da história. Capítulo 5. A resistência comunitária. Continuação. Senhora, Tomás parou diante dela, suas mãos ásperas cobrindo as dela delicadamente. Há 5 anos vivo como fantasma nesta terra. Vocês me devolveram a vida. Agora é minha vez de proteger o que me deu sentido novamente. Partiu antes que ela pudesse protestar, montado em seu cavalo tordilho, levando consigo a determinação silenciosa dos homens que conhecem o valor da justiça verdadeira, aquela que não precisa de papéis para se fazer valer. No pueblo de San Julián, as notícias corriam mais rápido que o vento patagônico. Antes mesmo que Tomás chegasse à casa de Dona Encarnación, a velha curandera já o esperava na porta, suas mãos nodosas segurando um mate recém-preparado. Já sei por que veio, Tomás Herrera, disse ela, com a sabedoria ancestral de quem lê os sinais nos voos das aves e no comportamento dos animais. O vento me trouxe notícias de soldados na sua estância. Dona Encarnación era uma dessas mulheres que as comunidades rurais veneram com respeito misto de temor e admiração. Mestiça de Índia Tehuelche com crioulo, conhecia tanto os segredos das ervas quanto os caminhos tortuosos do coração humano.
Sua palavra tinha peso entre os gaúchos da região, e sua casa servia como tribunal informal, onde se resolviam questões que a justiça oficial não compreendia. É sobre a família que acolhi, confirmou Tomás, aceitando o mate com gratidão. Um coronel veio buscá-los com documentos e ameaças. A mulher com 3 filhos que chegou no inverno. Ouvi falar. Boa gente, dizem. A melhor. E agora esse homem quer levar as crianças, alegando direitos de pai que abandonou a família por 3 anos. Dona Encarnación cuspiu no chão, gesto que expressava todo o seu desprezo pela situação. Direitos de pai se ganham cuidando, não abandonando. Vamos ver o que o padre Domingo tem a dizer sobre isso. O padre Domingo era espanhol de nascimento, mas patagônico de coração. Chegara àquelas terras 20 anos antes, jovem sacerdote cheio de ímpetos civilizatórios, e fora moldado pela vastidão dos pampas, até se tornar mais gaúcho que muitos nascidos ali. Compreendia que naquelas latitudes, a lei de Deus às vezes falava mais alto que a lei dos homens. Quando Tomás e Dona Encarnación lhe expuseram a situação, o padre escutou em silêncio, seus olhos azuis refletindo uma indignação crescente. Conheço esse tipo de coronel, disse finalmente, sua voz carregada do sotaque andaluz que nunca perdeu completamente. Homens que usam a patente como vara de medir sua humanidade. Se há algo que aprendi nestes anos de pampa, é que a verdadeira autoridade não precisa de uniformes para se impor. Então nos ajudará? Perguntou Tomás. Mais que isso, vou convocar o Conselho dos Anciãos. Se esse coronel quer usar a força da lei, vamos mostrar-lhe a força da comunidade. A notícia se espalhou pelos arredores como rastilho de pólvora. Gaúchos que raramente deixavam suas estâncias convergiram para San Julián, trazendo consigo a solidariedade ancestral dos povos que compreendem que defender um é defender todos. Havia Dom Evaristo, o domador mais respeitado da província, Dom Prudêncio, cujas ovelhas eram famosas por sua lã fina, Dona Carmen, que criara sozinha 7 filhos após ficar viúva, e dezenas de outros, cada um carregando na memória alguma história de injustiça que os fazia compreender a situação de esperança. Quando Florêncio retornou no dia seguinte, trazendo desta vez 8 soldados e um oficial de justiça, encontrou mais que uma família isolada para intimidar. Encontrou uma comunidade inteira reunida no pátio da estância de Tomás, homens e mulheres que haviam cavalgado léguas para defender o princípio de que as crianças pertencem onde são amadas, não onde nasceram. Dona Encarnación estava na frente do grupo, suas roupas escuras tremulando no vento como bandeira de guerra. Ao lado dela, o padre Domingo ostentava não apenas a batina, mas a autoridade moral que sua dedicação à comunidade lhe havia conferido. Coronel Mendoza, disse o padre adiantando-se antes que Florêncio pudesse falar. Sou o padre Domingo Aguilar, responsável pela assistência espiritual desta comunidade. Precisamos conversar. Florêncio desmontou com visível irritação, claramente não esperando encontrar resistência organizada. Padre, com todo respeito, este é assunto civil. Tenho ordens judiciais que foram obtidas sem que a parte interessada tivesse direito de defesa. Interrompeu Dona Encarnación, sua voz cortante como faca de gaucho. Em Santa Cruz, não aceitamos que se leve criança de mãe honesta sem que a comunidade tenha sua palavra. A comunidade tem jurisdição sobre sua própria consciência, disse Dom Evaristo, aproximando-se com a autoridade natural de seus 70 anos bem vividos. E nossa consciência diz que homem que abandona filho não pode vir buscá-lo quando lhe convém. Murmúrios de aprovação se elevaram do grupo, e Florêncio percebeu que a situação havia se complicado além de suas previsões. Estes não eram simples camponeses que se intimidariam com uniformes e documentos. Eram gaúchos patagônicos, acostumados a fazer justiça com as próprias mãos quando necessário. Olhem, disse tentando um tom mais conciliador. Compreendo a simpatia por essa mulher, mas tenho direitos legais sobre meus filhos. Posso oferecer-lhes um futuro que ela jamais conseguirá. Futuro é coisa que se constrói com amor, não com dinheiro, disse Dona Carmen, que criara 7 filhos nas dificuldades e via todos prosperar. Essas crianças têm amor aqui, têm família, têm comunidade. O que mais precisam? Educação, oportunidades, um lugar na sociedade civilizada. Educação é ensinar a ser gente de bem, retrucou o padre Domingo. E quanto a isso, estas pessoas são mestres.
Vi essas crianças crescerem em poucos meses mais do que em anos. Vi aprenderem respeito, trabalho, dignidade. Que civilização melhor o Senhor pode oferecer? Esperança observava tudo de perto da casa, seus filhos ao lado. Soledad segurava sua mão direita, Ignácio à esquerda, e Remédios se abrigava em suas saias. Pela primeira vez desde que Florêncio aparecera, sentia que não estava sozinha. Isso é uma farsa, disse Florêncio perdendo a compostura. Um circo montado para impressionar. Tenho a lei do meu lado. E nós temos a justiça do nosso, respondeu Tomás falando pela primeira vez desde que o grupo se reunira. A lei diz que os filhos pertencem ao pai. A justiça diz que pertencem onde são felizes. E onde serão isso? Gritou Florêncio, apontando para a estância simples. Neste fim de mundo, vivendo como selvagens, vivendo como gente honesta, que conhece o valor da família, disse Dona Encarnación, e sua voz carregava a autoridade de gerações de mulheres fortes. Coronel, o senhor pode levar essas crianças pela força. Tem soldados, tem papéis, mas terá que fazê-lo sobre nossos corpos, e terá que viver sabendo que arrancou filhos do lugar onde eram amados para satisfazer seu orgulho ferido. O silêncio que se seguiu foi denso como chumbo. Florêncio olhou ao redor, medindo as faces determinadas que o cercavam, calculando as consequências de forçar uma situação que poderia se transformar em tragédia. O oficial de justiça que o acompanhava, um homem jovem e nervoso, aproximou-se dele. Coronel, murmurou, talvez devêssemos reconsiderar. Esta multidão, se acontecer algo... Florêncio permaneceu imóvel por longos instantes, sua mente trabalhando as possibilidades. Era militar experiente. Conhecia os riscos de confrontar uma comunidade unida em terreno que ela dominava. Isto não acabou, disse finalmente remontando seu cavalo. Voltarei com mais autoridade, e nós estaremos aqui esperando, respondeu Tomás calmamente. Enquanto os soldados se afastavam, a comunidade permaneceu reunida até que a poeira baixasse no horizonte. Só então Dona Encarnación se aproximou de Esperança. Mija, disse pousando suas mãos calejadas nos ombros da mulher mais jovem. A partir de hoje você não é mais forasteira aqui. É nossa gente, e nossa gente a gente protege. Lágrimas correram pelo rosto de Esperança, mas não eram lágrimas de tristeza. Eram lágrimas de quem descobriu que às vezes, quando menos se espera, o mundo inteiro pode se unir para defender uma única família. Mas Florêncio era homem teimoso e poderoso. Seria aquela vitória apenas temporária, ou haviam realmente conquistado o direito de viver em paz? O desabrochar do amor. A primavera patagônica chegou com força renovada, trazendo consigo não apenas o despertar da natureza, mas também a florescência lenta e cuidadosa dos sentimentos que Esperança e Tomás haviam guardado sob camadas de cautela e memórias feridas. Era como se a demonstração de solidariedade da comunidade tivesse removido as últimas barreiras que os impediam de reconhecer o que crescia entre eles. Os dias se alongaram, pintados com cores mais vibrantes, e a estância ganhou vida nova. Esperança plantou a horta que Helena sempre sonhara ter, suas mãos delicadas colocando sementes na terra com a mesma esperança com que plantava possibilidades de futuro. Tomás observava-a trabalhar, admirando a determinação silenciosa com que ela transformava cada canteiro em promessa de abundância. Helena ficaria feliz, disse ele numa manhã, ajoelhando-se ao lado dela para ajudar no plantio das abóboras. Sempre disse que casa sem horta é como guitarra sem cordas. Ela era sábia, respondeu Esperança, sentindo a proximidade dele como calor de fogueira em noite fria. As mulheres que vieram antes de nós sempre são. Havia algo na forma como seus dedos se tocavam acidentalmente ao passarem as ferramentas. Algo na maneira como ele falava de Helena sem ciúmes e ela escutava sem ressentimento, que falava de uma maturidade emocional nascida do sofrimento e polida pela esperança. As crianças haviam se adaptado completamente à vida na estância. Ignácio agora domava potros com segurança crescente, seus movimentos ecoando os ensinamentos de Tomás com a precisão de quem encontrou seu lugar no mundo. Soledad ajudava a Esperança com as tarefas domésticas, mas também começara a ensinar as primeiras letras para Remédios, sonhando talvez em um dia abrir uma escola na região. E Remédios, pequena e esperta, havia se tornado a alegria da casa, suas risadas ecoando pelos campos
como música que afugenta tristezas antigas. Tomás a carregava nos ombros durante os passeios vespertinos, contando-lhe histórias de condores e pumas, de gauchos valentes e princesas índias, tecendo para ela um mundo onde tudo era possível. Foi durante uma dessas caminhadas ao entardecer que Esperança percebeu como Tomás olhava para ela quando pensava que não estava sendo observado. Havia nos seus olhos não apenas admiração, mas algo mais profundo, mais comprometido, como se ela tivesse se tornado parte essencial da paisagem de sua alma. "Preciso ir ao pueblo amanhã", disse ele numa noite após o jantar. "Comprar erva mate, açúcar, algumas ferramentas. Gostaria que me acompanhasse." Era um convite simples, mas carregado de significado. Aparecer juntos no pueblo seria uma declaração pública de que eram mais que hospedeiro e hóspede, mais que amigos unidos pela circunstância. "E as crianças?" perguntou ela. "Soledad pode cuidar dos menores. É responsável, e estaremos de volta antes do anoitecer." Esperança aceitou, sentindo um frisson de antecipação que não experimentava há anos. Na manhã seguinte, vestiu seu melhor vestido, penteou os cabelos com cuidado especial e subiu na carreta ao lado de Tomás, com o coração batendo como de moça em seu primeiro encontro. A viagem até San Julián foi uma revelação. Longe das crianças e das tarefas domésticas, puderam conversar como adultos, que se reconhecem e se admiram. Tomás falou de seus sonhos de expandir a criação de ovelhas, de construir uma escola na região, de deixar algo de valor para as próximas gerações. Esperança compartilhou suas memórias de infância, os jogos que inventava com os irmãos, as histórias que sua mãe contava antes de dormir, revelando uma sensibilidade poética que os anos de sofrimento não haviam conseguido esmagar. No pueblo, foram recebidos com sorrisos cúmplices e aprovação discreta. Dona Encarnación nos abençoou com um aceno de cabeça. Dom Evaristo cumprimentou Tomás com um tapinha nas costas, que falava mais que palavras. E até o comerciante turco que vendia tecidos fez questão de mostrar seus melhores panos para a Esperança, tratando-a como senhora da estância. Foi na volta, quando o sol começava a se pôr pintando o céu de laranja e rosa, que aconteceu o momento que ambos guardariam para sempre na memória. A carreta quebrou uma roda numa pedra solta do caminho, obrigando-os a parar para conserto. Enquanto Tomás trabalhava com a roda, Esperança caminhou até um pequeno riacho próximo para buscar água. A paisagem ao redor era de uma beleza quase dolorosa. Campos dourados se estendendo até o horizonte, com as montanhas distantes recortadas contra o céu de cores impossíveis. "É bonito demais para ser real", disse ela quando Tomás se aproximou, as mãos já limpas do trabalho. "É real", respondeu ele, parando tão perto que ela podia sentir o calor que emanava de seu corpo. "E é nosso, se quisermos." Esperança voltou-se para ele, e no que viu em seus olhos, reconheceu o espelho dos próprios sentimentos. Não era mais a paixão ardente da juventude, mas algo mais profundo, mais sólido, construído sobre bases de respeito mútuo e compreensão compartilhada. "Tomás", murmurou ela, e havia tanto no nome quanto nas palavras que não conseguia pronunciar. Ele ergueu a mão, tocando delicadamente seu rosto, como se ela fosse criatura preciosa demais para gestos bruscos. "Esperança", disse, e seu nome na voz dele soou como oração. "Não quero que se sinta pressionada. Sei que passou por muito, que precisa de tempo. Passei 5 anos esperando por alguém que nunca me amou de verdade", interrompeu ela, cobrindo a mão dele com a sua. "Não quero desperdiçar mais tempo fugindo de alguém que me ama." O beijo que se seguiu foi suave, respeitoso, carregado de promessas silenciosas. Não havia urgência, apenas o reconhecimento de duas almas que finalmente encontraram seu lar uma na outra. Quando se separaram, o céu já estava pintado de estrelas, e a lua crescente os observava com benevolência ancestral. "Está segura?" perguntou Tomás, ainda segurando seu rosto entre as mãos. "Nunca estive tão segura de nada na vida", respondeu ela, e era verdade. A volta para casa foi silenciosa, mas não do silêncio da tensão. Era o silêncio confortável de quem não precisa de palavras para se entender, de quem encontrou na companhia do outro a paz que buscava há tanto tempo. Quando chegaram à estância, as crianças já dormiam, e a casa os recebeu com o calor acolhedor do lugar que verdadeiramente se tornara lar. Naquela noite, sentados lado a lado na varanda observando as estrelas, Esperança e Tomás começaram a planejar o futuro como casal, como família,
como pessoas que haviam aprendido que o amor verdadeiro vale a pena esperar, mesmo quando pensamos que nunca chegará. Mas o passado ainda não havia dito sua última palavra, e Florencio Mendoza era homem acostumado a não aceitar derrotas facilmente. A última confrontação. O inverno seguinte chegou mais cedo que o esperado, trazendo consigo ventos gelados que sussurravam presságios sombrios pelos campos da estância. Era uma manhã de julho quando o carteiro apareceu cavalgando através da neve fina, trazendo notícias que fariam o coração de Esperança acelerar com apreensão familiar. Tomás recebeu a correspondência com sobranceria aparente, mas Esperança percebeu a tensão que enrijeceu seus ombros quando leu o remetente. A carta vinha do Hospital de Caridade de Buenos Aires, escrita em letra trêmula que mal conseguia formar as palavras. Esperança, lia a missiva. Sei que não tenho direito de lhe escrever, nem de pedir qualquer coisa depois de tudo que fiz, mas estou morrendo. E há coisas que um homem precisa acertar antes de partir. Perdi minha patente por desonestidade no serviço. Perdi minha segunda esposa por covardia do coração. Perdi tudo, exceto a necessidade de ver meus filhos uma última vez. Não para levá-los, mas para pedir perdão. Se há alguma bondade ainda em seu coração, permita que eu os veja. Não peço mais que isso. Florencio. Esperança releu a carta 3 vezes antes de encontrar palavras. Suas mãos tremiam, não de medo, mas de uma mistura complexa de emoções que não conseguia nomear completamente. Tuberculose, disse Tomás, que havia lido por cima do ombro dela. Pelos sintomas que descreve na carta, não deve ter muito tempo. Você acha que devemos deixá-lo vir? Tomás caminhou até a janela, observando os campos brancos onde seus filhos adotivos brincavam na neve. Ignácio, agora com 15 anos, havia crescido forte e confiante. Soledade, aos 18, era uma jovem de rara beleza e inteligência, cortejada por vários rapazes da região. E Remédios, aos 11 anos, era uma criança radiante que conhecia apenas o amor e a segurança. A decisão é sua, disse finalmente. Mas talvez seja melhor que eles o vejam como homem quebrado e arrependido do que guardem a imagem do pai que os abandonou em glória. Esperança dobrou a carta cuidadosamente, sentindo o peso da decisão que precisava tomar. Vou conversar com as crianças. A reação dos filhos foi diversa, como suas personalidades. Ignácio, que sempre guardara uma imagem romantizada do pai ausente, mostrou-se ansioso por revê-lo. Soledade foi cautelosa, mas concordou que seria correto permitir a visita. Remédios, que mal se lembrava de Florencio, aceitou com a indiferença das crianças, para quem o presente é mais real que o passado. Florencio chegou 1 semana depois, mas o homem que desceu da carreta do correio era a sombra pálida do coronel altivo, que estivera ali meses antes. A tuberculose havia devastado seu corpo outrora robusto, deixando-o magro e curvado, com a pele amarelada e os olhos fundos da doença terminal. Esperança o recebeu na varanda, acompanhada por Tomás, que permaneceu ao seu lado como protetor silencioso. Não havia mais necessidade de guardas ou hostilidade. Florencio estava claramente além de qualquer ameaça física. Esperança, disse ele, removendo o chapéu com gesto que tentava recuperar a cortesia de tempos melhores. Obrigado por permitir que eu viesse. Florencio, ela respondeu, surpreendendo-se com a compaixão que sentia por aquele homem destruído. Como está? Ele riu amargamente, um som que terminou em tosse convulsiva. Morrendo. Como mereço. Posso ver as crianças. Esperança acenou para Tomás, que foi buscá-las. Quando apareceram na porta, Florencio não conseguiu conter as lágrimas ao ver como haviam crescido, como estavam saudáveis e felizes. Meus filhos, murmurou, e havia na voz uma quebra que falava de remorso genuíno. Como estão bonitos, como estão completos. Ignácio se aproximou primeiro, movido pela curiosidade e talvez por algum resquício do amor filial. Soledade manteve distância respeitosa e Remédio se escondeu atrás de Esperança, olhando aquele estranho doente com mais pena que reconhecimento. Papá, disse Ignácio hesitante. Está muito doente? Muito, meu filho, muito doente. E não apenas no corpo. Florencio sentou-se pesadamente no banco da varanda, o esforço da viagem claramente tendo esgotado suas forças limitadas. Vim aqui para lhes pedir perdão, para dizer que vocês são o que há de melhor em mim e que abandoná-los foi o pior erro de minha vida.
Por que fez isso então? Perguntou Soledad, com a franqueza direta que sempre caracterizara. Florencio olhou para ela, vendo na filha uma mulher formada que mal conhecia. Por orgulho, por ambição, por covardia. Porque pensei que havia coisas mais importantes que família. Estava errado. Passou 2 horas conversando com os filhos, perguntando sobre suas vidas, suas esperanças, seus sonhos. Escutou sobre os progressos de Ignácio na doma, sobre os planos de Soledad de ensinar crianças, sobre as travessuras de remédios, e em cada palavra via como haviam florescido sem ele, como eram completos e felizes naquela vida simples que um dia desprezara. Quando se despediu, abraçou cada filho longamente, como se quisesse guardar a memória do toque para levá-la consigo para o além. Cuidem de sua mãe, disse a Ignácio e Soledad. Ela é mulher mais forte que eu jamais fui homem. A Remédios, que finalmente se aproximara por curiosidade infantil, deu uma boneca de porcelana que trouxera de Buenos Aires, para que se lembre de que, apesar de tudo, seu pai a amava. Por último, dirigiu-se a Esperanza e Tomás, que haviam observado tudo em silêncio respeitoso. Tomás, disse, oferecendo a mão ao homem que se tornara pai de seus filhos. Obrigado por ser o que eu não soube ser. Foram bons filhos, respondeu Tomás simplesmente. Mereciam ser amados. E você, Esperanza? Florencio voltou-se para a mulher que um dia fora sua esposa. Pode me perdoar? Esperanza olhou para aquele homem quebrado, lembrando-se da jovem que um dia fora, dos sonhos que depositara nele, da dor que lhe causara. Mas também viu os filhos que tiveram juntos, a vida que construíra depois dele, a felicidade que encontrara apesar dele. Já perdoei há muito tempo, Florencio. Era a única forma de seguir em frente. Ele acenou, lágrimas descendo por seu rosto magro. Então posso morrer em paz. Partiu na manhã seguinte, mais frágil ainda depois do esforço emocional da despedida. 3 semanas depois, chegou a notícia de sua morte no hospital de caridade, sozinho, mas segundo o padre que o assistiu, repetindo até o final os nomes de seus filhos como ladainha de arrependimento. Naquela noite, reunida com sua família em volta da mesa de jantar, Esperanza sentiu um capítulo definitivamente fechado em sua vida. Não havia mais passado a assombrá-la, não havia mais fantasmas a exorcizar. Havia apenas o presente luminoso e o futuro que podia construir com suas próprias mãos. Estamos livres, murmurou ela para Tomás, quando ficaram sozinhos na varanda. Sempre estivemos, respondeu ele envolvendo-a em seus braços. Só precisávamos acreditar nisso. E sob o céu estrelado da Patagônia, 2 almas finalmente em paz começaram a sonhar com os anos dourados que os aguardavam. A primavera de 1881 trouxe consigo não apenas o despertar da natureza patagônica, mas também a decisão de Esperanza e Tomás de oficializar diante de Deus e dos homens o amor que havia florescido entre eles como planta resistente que cresce nas frestas das pedras mais duras. A ideia da cerimônia surgiu numa manhã em que Ignácio, agora com 16 anos e já com porte de homem feito, dirigiu-se a Tomás com a seriedade precoce daqueles que amadurecem em terras difíceis. Dom Tomás, disse o rapaz removendo o chapéu num gesto de respeito que aprendera observando os gauchos da região. Queria lhe pedir uma coisa. Tomás parou de consertar o arreio que tinha nas mãos, prestando ao menino a atenção total que sempre dedicava às palavras das crianças. Diga, Ignácio, queria que fosse meu pai de verdade. Quer dizer, oficial. O senhor já é meu pai no coração, mas... O rapaz hesitou, buscando palavras para expressar sentimentos que ainda aprendia a compreender. Queria poder chamá-lo de papá sem medo de estar sendo desrespeitoso com o senhor ou com ele. Tomás sentiu algo se mover em seu peito, uma emoção profunda que não experimentava desde os dias em que Nahuel corria pelos campos, chamando-o de papá com a alegria natural das crianças amadas. Ah, Ignácio, disse, pousando a mão no ombro do rapaz. Seria uma honra ser chamado de papá por você. Mas isso significa que também terei o direito de lhe dar sermões quando fizer alguma besteira. O sorriso que iluminou o rosto de Ignácio foi mais brilhante que o sol nascente. Pode dar, papá, pode dar quantos quiser. Aquela conversa foi o catalisador que faltava. Naquela mesma noite, durante o jantar, Tomás dirigiu-se formalmente à Esperanza. Esperanza Dolores Vega, disse, levantando-se da mesa com solenidade teatral
que arrancou risadas das crianças. Quer se casar comigo? Esperança fingiu surpresa que não sentia, cobrindo o rosto com as mãos num gesto de modéstia exagerada. Tomás Herrera respondeu no mesmo tom cerimonioso. Aceito, desde que prometa não roncar muito alto durante a lua de mel. Eu não ronco, protestou ele indignado, enquanto as crianças gargalhavam ao redor da mesa. Ronca sim, disse Remedios com a sinceridade cruel das crianças. Parece porco quando está muito cansado. A gargalhada geral que se seguiu ecoou pela casa como música de felicidade pura, o som de uma família que finalmente havia encontrado seu equilíbrio perfeito. Os preparativos para o casamento mobilizaram toda a comunidade de San Julián. Dona Encarnación assumiu o comando das festividades com a autoridade natural das matriarcas, organizando as mulheres para preparar a comida e decorar a igreja. O padre Domingo, radiante de felicidade, começou a ensaiar discursos sobre o sacramento do matrimônio, adaptados às particularidades daquele casal que já formara a família antes de formalizar a união. Dom Evaristo ofereceu-se para ser padrinho de casamento, honra que Tomás aceitou com gratidão sincera. Dona Carmen ficou encarregada do vestido de noiva, aproveitando tecidos finos que conseguira com o comerciante turco para criar uma peça digna da ocasião. Soledad assumiu a responsabilidade de cuidar dos últimos detalhes, revelando um talento organizacional que impressionou até sua mãe. A jovem de 18 anos havia se tornado uma mulher de rara competência, capaz de gerenciar tanto os aspectos práticos quanto emocionais dos preparativos. Mamá, disse ela numa tarde, enquanto ajustavam o vestido numa prova final. Está feliz de verdade? Mais feliz do que jamais imaginei ser possível, respondeu Esperança, olhando. Mamá, disse ela numa tarde, enquanto ajustavam o vestido numa prova final. Está feliz de verdade? Mais feliz do que jamais imaginei ser possível, respondeu Esperança, olhando-se no espelho e vendo não apenas uma mulher de 32 anos que sobrevivera às tempestades da vida, mas alguém que havia aprendido a florescer depois da devastação. Merece essa felicidade, disse Soledad, ajustando as mangas do vestido com cuidado maternal. Todos merecemos. O casamento foi marcado para o primeiro domingo de dezembro, quando a primavera patagônica estaria em seu auge, e os campos ao redor da igreja estariam cobertos de flores silvestres. Seria uma cerimônia simples, mas carregada do significado profundo que apenas as uniões verdadeiras possuem. Na manhã do casamento, Esperança acordou com o canto dos pássaros e o perfume das rosas, que Tomás havia plantado especialmente para a ocasião. O nervosismo que sentia não era de dúvida, mas de antecipação feliz, como criança na véspera do Natal. Vestiu-se com a ajuda de Soledad e Remédios, que haviam insistido em penteá-la e enfeitá-la como princesa de conto de fadas. O vestido de Dona Carmen era uma obra-prima de simplicidade elegante, cortado em tecido azul claro que realçava seus olhos e bordado com flores pequenas que pareciam ter brotado naturalmente do tecido. Quando chegaram à igreja de San Julián, Esperança viu que toda a comunidade havia comparecido. Gaúchos que raramente deixavam suas estâncias estavam ali com suas melhores roupas. Mulheres que haviam viajado léguas traziam cestas de comida para a festa. Crianças corriam entre os bancos com a alegria contagiante da juventude. Tomás a esperava no altar, vestido com seu melhor terno e uma expressão de felicidade serena que fez o coração de Esperança acelerar. Ao lado dele, Ignácio ostentava orgulhoso o papel de padrinho, enquanto Soledad e Remédios seguiam atrás como damas de honra improvisadas. O padre Domingo celebrou a cerimônia com emoção genuína, falando sobre o amor que surge das cinzas da desilusão, sobre famílias que se formam não apenas pelo sangue, mas pela escolha consciente de cuidar uns dos outros. Tomás, disse ele dirigindo-se ao noivo, aceita a Esperança como esposa, promete amá-la e respeitá-la nos momentos de alegria e nas horas de dificuldade, até que a morte os separe? Aceito, respondeu Tomás, sua voz firme ecoando pela igreja silenciosa. Esperança, voltou-se o padre para a noiva, aceita Tomás como esposo, promete amá-lo e respeitá-lo nos momentos de alegria e nas horas de dificuldade, até que a morte os separe? Aceito, disse ela, e nas palavras havia toda a certeza de quem finalmente encontrou seu lugar no mundo.
Quando se beijaram para selar a união, a igreja explodiu em vivas e aplausos. Mas para Esperança e Tomás, naquele momento, só existiam eles dois, duas almas que haviam encontrado uma na outra, a completude que buscavam há tanto tempo. A festa que se seguiu durou até o amanhecer. Houve música, dança, comida abundante e histórias contadas até cansar. Dom Evaristo tocou guitarra e cantou antigas baladas gaúchas sobre amor e terra. Dona Encarnação abençoou o casal com ervas perfumadas, segundo tradições ancestrais. As crianças brincaram sob as estrelas, enquanto os adultos celebravam a união que simbolizava a esperança renovada para toda a comunidade. Quando finalmente ficaram sozinhos, já de madrugada, Esperança e Tomás caminharam de mãos dadas pelos campos ao redor da estância, agora oficialmente sua casa comum. Não sonhei que pudesse ser tão feliz, murmurou ela, a cabeça apoiada no ombro dele. Nem eu, respondeu Tomás, beijando seus cabelos soltos. Helena sempre dizia que o amor verdadeiro chega quando menos esperamos, quando já aprendemos a viver sem ele. Ela era sábia. Era. E sei que está feliz por nós, onde quer que esteja. Pararam próximo ao riacho, onde haviam se beijado pela primeira vez, ouvindo o murmúrio da água corrente se misturar com os sons noturnos da vida selvagem. O que fazemos agora? Perguntou Esperança, mais brincando que perguntando de verdade. Agora vivemos, disse Tomás simplesmente. Criamos nossos filhos, cuidamos de nossa terra, envelhecemos juntos, e quando chegar nossa hora, deixamos algo bom para quem vem depois. Parece um plano perfeito. É o único plano que importa. E sob o céu infinito da Patagônia, duas pessoas que haviam aprendido que o amor verdadeiro vale qualquer espera, selaram sua união não apenas com palavras e promessas, mas com a certeza silenciosa de quem finalmente chegou ao lar. O sol de dezembro de 1889 dourava os campos ao redor da estância Herrera Vega, com a generosidade de quem abençoa uma terra próspera e uma família feliz. 8 anos haviam se passado desde o casamento de Esperança e Tomás. 8 anos que transformaram não apenas suas vidas, mas toda a região ao redor. A estância havia crescido consideravelmente. O que antes era uma propriedade modesta, tornara-se uma das mais respeitadas da província de Santa Cruz. Os rebanhos de ovelhas pastavam gordos pelos campos, os cavalos criados por Ignácio eram procurados por estancieiros de toda a Patagônia, e a horta de Esperança fornecia produtos frescos para várias famílias da região. Mas as mudanças mais significativas eram nas pessoas. Soledade, agora com 26 anos, havia se tornado a primeira professora oficial da região, ensinando não apenas as primeiras letras, mas também costura e boas maneiras para as filhas dos estancieiros. Nunca se casara, não por falta de pretendentes, mas porque encontrara na educação uma vocação que a preenchia completamente. Ignácio, aos 23 anos, era um domador respeitado e um jovem próspero que administrava parte dos negócios da família com competência que orgulhava Tomás. Havia se casado no ano anterior com Maria Helena, filha de Dom Evaristo, numa cerimônia que foi festa para toda a província. O casal vivia numa casa construída nos fundos da propriedade, e Maria Helena estava grávida do primeiro filho. Remédios, aos 17 anos, havia se tornado uma jovem de rara beleza, com os olhos escuros da mãe e a determinação serena que aprendera observando Tomás. Ajudava Soledad na escola pela manhã e cuidava dos animais menores da estância à tarde, mostrando um talento especial para a veterinária que impressionava até os homens mais experientes da região. E havia Pilar, a filha que Esperança e Tomás tiveram juntos, agora com 5 anos e dona de uma personalidade vivaz que lembrava Remédios na mesma idade. A menina era o sol ao redor do qual gravitava a alegria da família, correndo pelos campos com a liberdade de quem cresceu amada e protegida. A casa havia sido ampliada 2 vezes para acomodar a família crescente e os hóspedes frequentes. Tornara-se ponto de parada obrigatório para viajantes, comerciantes e até autoridades que vinham da capital. A hospitalidade de Esperança e a sabedoria de Tomás eram conhecidas por toda a região. Naquela manhã de dezembro, Esperança observava da varanda a movimentação típica dos dias de preparação para as festas natalinas. Soledad organizava os alunos para a apresentação que fariam na igreja. Ignácio
treinava um cavalo novo no curral próximo. Remédios ajudava Maria Helena a preparar conservas para o inverno, e Pilar brincava com uma boneca que ganhara de presente de Dona Encarnación. Tomás aproximou-se por trás, envolvendo-a nos braços num gesto que se tornara ritual diário. "Em que pensa, senhora Herrera?" perguntou, usando o título que ainda a fazia sorrir depois de 8 anos. "Estava pensando em como éramos diferentes quando chegamos aqui", respondeu ela, apoiando-se contra o peito dele. 4 pessoas perdidas na neve, sem saber o que o futuro nos reservava. E agora? Agora somos uma família grande, próspera, feliz. Às vezes ainda não acredito que seja real. Tomás apertou o abraço, respirando o perfume dos cabelos dela que ainda o enlouquecia como no primeiro dia. "É real. E é nosso. Construímos isso juntos, tijolo por tijolo, dia após dia, com a ajuda de muitas pessoas boas", acrescentou Esperança, observando Dona Encarnación, que chegava em sua carreta para ajudar nos preparativos natalinos. A velha curandera agora tinha mais de 70 anos, mas continuava ativa e influente na comunidade. Verdade, mas principalmente com amor, muito amor. Naquela tarde, enquanto a família se reunia para o almoço dominical que se tornara tradição sagrada, Esperança olhou ao redor da mesa e viu rostos que carregavam sua história comum, Soledad, que aprendera a confiar novamente nos homens através do exemplo de Tomás. Ignácio, que encontrara no padrasto o pai que sempre precisara. Remédios, que crescera cercada de amor e segurança. Maria Helena, que se integrara à família como filha verdadeira. E Pilar, que conhecia apenas a felicidade de ser filha querida. "Ah, quero fazer um brinde", disse Tomás, levantando a taça de vinho que guardava para ocasiões especiais. "À família que formamos, à terra que nos acolhe e aos anos de felicidade que ainda estão por vir. A segunda chance que a vida nos deu", acrescentou Esperança. "Ao amor que vence todas as tempestades", disse Soledad. "A família que escolhemos ser", concluiu Ignácio. Brindaram todos juntos, e o som das taças se tocando ecoou pela casa como música de gratidão. No final da tarde, quando os hóspedes foram embora e as crianças se recolheram, Esperança e Tomás caminharam pelos campos como faziam todas as noites, observando o trabalho de suas mãos e o fruto de seus corações. "Você se arrepende de alguma coisa?" perguntou ela, curiosa pela resposta. "De nada", respondeu ele sem hesitar. "Nem mesmo das dores que passei antes de encontrá-la, porque foram elas que me prepararam para reconhecer a felicidade quando ela chegou." "Eu também não me arrependo", disse Esperança, parando para olhar a casa iluminada, onde sua família se preparava para dormir. "Nem do sofrimento com Florêncio, nem dos anos de luta. Tudo isso me trouxe até aqui, até você, até esta vida que construímos. E o que espera dos anos que virão?" Esperança sorriu, pensando nos netos que viriam, nos alunos que Soledad formaria, nos cavalos que Ignácio domaria, nos animais que Remédios salvaria, nos sonhos que Pilar ainda sonharia. "Espero que sejam como estes 8 anos que passaram", disse finalmente, "cheios de trabalho honesto, amor verdadeiro e a felicidade simples de estar onde se pertence, e de mãos dadas, sob o céu estrelado que testemunhara toda a sua jornada, caminharam de volta para casa, para a família que escolheram ser, para a vida que construíram com suas próprias mãos e corações corajosos." O ano de 1892 trouxe consigo uma novidade que faria história na região: a construção da primeira escola oficial de Saint-Julien. O projeto nasceu de uma conversa entre Soledad e o novo governador da província, que visitara a estância durante uma viagem de inspeção e ficara impressionado com o nível de educação das crianças locais. "Senhorita Herrera", disse o governador dirigindo-se a Soledad pelo sobrenome que ela adotara orgulhosamente após o casamento da mãe, "ouvi falar de seu trabalho educativo na região. Estou autorizado a oferecer-lhe o cargo de diretora da nova escola que pretendemos construir aqui." Soledad, agora com 29 anos e uma educadora respeitada, sentiu o coração acelerar com a possibilidade de expandir seu trabalho além dos limites improvisados da casa paroquial onde ensinava. "Seria uma honra, Excelência", respondeu ela, mas havia uma preocupação em seus olhos. "Contudo, gostaria de propor algumas condições." O governador, acostumado à submissão dos funcionários públicos, levantou uma sobrancelha surpresa. "Que condições?"
Primeiro, que a escola seja mista, recebendo meninos e meninas em igualdade de condições. Segundo, que aceite crianças de todas as origens, sejam filhos de estancieiros ou de peões. Terceiro, que inclua no currículo não apenas as matérias tradicionais, mas também conhecimentos práticos da vida rural. O governador ficou em silêncio por alguns instantes, considerando as propostas inovadoras da jovem professora. São condições pouco convencionais, senhorita. São condições necessárias, excelência, respondeu Soledad com a firmeza que aprendera, observando a mãe enfrentar as adversidades. A educação deve servir à vida das pessoas, não aos preconceitos da sociedade. Tomás, que observava a conversa da varanda, sentiu um orgulho imenso pela enteada que se tornara mulher de convicções tão sólidas. Esperança, ao lado dele, segurava a mão de Pilar e sussurrava orações de gratidão por ver a filha mais velha encontrar sua vocação verdadeira. O governador, impressionado com a determinação de Soledad e com as referências elogiosas que recebera sobre seu trabalho, acabou concordando com todas as condições. A escola seria construída no centro de Saint-Julien, com 2 salas de aula, biblioteca e até um pequeno laboratório para experimentos científicos. A construção mobilizou toda a comunidade. Os homens doaram trabalho e materiais. As mulheres organizaram bazares para levantar fundos adicionais e até as crianças ajudaram carregando ferramentas e levando água para os trabalhadores. Remédios, agora com 20 anos, e demonstrando cada vez mais interesse pela ciência veterinária, ofereceu-se para ensinar as crianças sobre cuidados com animais. Ignácio propôs-se a dar aulas práticas de equitação e manejo de gado. Até Maria Helena, que havia se revelado habilidosa artesã, quis contribuir ensinando bordado e costura. Estamos criando algo maior que uma escola, disse Esperança numa noite, enquanto observava os planos que Soledad desenhara para a organização das aulas. Estamos criando o futuro desta região. As crianças de hoje serão os líderes de amanhã, concordou Tomás. E se aprenderem desde cedo que educação e trabalho honesto andam juntos, farão desta terra um lugar ainda melhor. A inauguração da escola foi marcada para março de 1893, coincidindo com o início do outono patagônico. Toda a província foi convidada e autoridades de Buenos Aires fizeram questão de comparecer ao evento que simbolizava o progresso chegando às terras mais remotas do país. No dia da inauguração, Soledad estava radiante em seu vestido azul marinho, símbolo da autoridade educativa que assumia. Diante da multidão reunida no pátio da escola novinha, discursou com emoção controlada. Esta escola não é apenas um prédio de tijolos e madeira, é a materialização de um sonho, o sonho de que toda criança, independentemente de sua origem, tem direito ao conhecimento que a libertará da ignorância e da pobreza. Aqui ensinaremos não apenas a ler e escrever, mas a pensar criticamente, a resolver problemas, a trabalhar em equipe. Prepararemos nossos alunos não apenas para os exames, mas para a vida. E prometo a todos os pais e mães aqui presentes, seus filhos sairão desta escola como cidadãos completos, capazes de honrar suas famílias e contribuir para o progresso de nossa região. Os aplausos que se seguiram ecoaram pelos campos ao redor, carregando no vento a promessa de um futuro mais educado e próspero para toda a Patagônia. Nos primeiros anos de funcionamento, a escola de Soledad tornou-se modelo para toda a província. Os métodos inovadores que ela implementou, combinando o ensino tradicional com conhecimentos práticos, produziram resultados extraordinários. Crianças que antes passariam a vida inteira sem saber ler, agora escreviam cartas para parentes distantes. Jovens que seriam apenas peões descobriam vocações para medicina, engenharia, magistério. Remédios destacou-se como assistente informal de Soledad, criando um pequeno hospital veterinário, anexo à escola, onde ensinava as crianças a cuidar de animais feridos. Seu trabalho chamou a atenção de veterinários da capital, que a convidaram para estudar formalmente na universidade. Não posso deixar esta terra, disse ela quando Esperança sugeriu que considerasse o convite. Aqui é meu lugar. Aqui posso fazer diferença real na vida das pessoas e dos animais. Então traga a universidade para cá, sugeriu Tomás com a sabedoria prática que sempre o caracterizou. Estude por correspondência, receba professores aqui, transforme sua experiência em conhecimento formal. Foi o que Remédios fez.
Tornou-se a primeira veterinária oficialmente formada da Patagônia Sul, sem nunca deixar as terras que amava. Sua clínica veterinária cresceu junto com a escola, e logo estancieiros de toda a região vinham buscar seus serviços. Pilar, agora com 8 anos, era a aluna mais brilhante da escola da irmã. Demonstrava aptidão especial para matemática e ciências, sonhando talvez em seguir os passos de remédios ou mesmo ir além, rumo a profissões que ainda estavam se abrindo para as mulheres. Uma tarde, quando Esperança visitou a escola para levar materiais que as mulheres da comunidade haviam preparado, encontrou Soledad ensinando uma turma mista, onde crianças de diferentes origens sociais aprendiam juntas sobre geografia argentina. Vê como funciona, sussurrou Soledad para a mãe durante um intervalo. Quando as crianças aprendem juntas desde pequenas, não desenvolvem os preconceitos que separam os adultos. Você está mudando o mundo, Mija, respondeu Esperança, o coração transbordando de orgulho maternal. Uma criança de cada vez. E era verdade. A escola de Soledad estava plantando sementes de mudança que floresceriam por décadas, criando uma geração mais instruída, mais tolerante, mais preparada para os desafios do século XX que se aproximava. Naquela noite, quando a família se reuniu para o jantar, Tomás fez uma observação que ficaria gravada na memória de todos. Começamos como uma família fugindo de uma tempestade. Agora somos uma família que constrói abrigos para as tempestades dos outros. E todos souberam que ele estava certo. O novo século chegou à Patagônia, carregando consigo promessas de progresso e transformação que ninguém poderia imaginar completamente. Era 1900, e a estância Herrera Vega havia se tornado não apenas uma propriedade próspera, mas um verdadeiro centro de irradiação cultural e social para toda a região. Esperança, agora com 43 anos, havia desenvolvido uma maturidade serena que a tornava confidente natural de mulheres de toda a província. Sua casa recebia constantemente visitas de senhoras que vinham buscar conselhos sobre educação dos filhos, administração doméstica e principalmente sobre como encontrar força para enfrentar as dificuldades da vida rural. Tomás, aos 52 anos, era considerado um dos estancieiros mais respeitados da Patagônia. Sua opinião era solicitada em questões que iam desde técnicas de criação de gado até decisões políticas que afetavam a região. Mantinha correspondência regular com autoridades da capital e até mesmo com criadores de outros países, sempre buscando melhorar as condições de vida de sua comunidade. A família havia crescido novamente. Maria Helena dera à luz 2 filhos, Tomás Ignácio, de 8 anos, que já mostrava aptidão para a vida campeira, e Helena Esperança, de 5 anos, uma menina doce que adorava passar os dias na escola de tia Soledad. Mas foram as mudanças externas que trouxeram os maiores desafios. O governo nacional havia implementado novas políticas de imigração, incentivando a vinda de europeus para colonizar as terras patagônicas. Começaram a chegar famílias de alemães, italianos, galeses e até alguns grupos de imigrantes árabes, cada um trazendo suas tradições, suas línguas, seus modos de vida. Inicialmente houve tensão. Os crioulos antigos viam com desconfiança esses estrangeiros que chegavam com promessas governamentais de terras e crédito facilitado. Alguns estancieiros temiam que os novos colonos competissem por recursos ou mudassem a cultura tradicional da região. Foi Soledad quem primeiro propôs uma solução que se tornaria modelo para toda a província. Devemos receber essas famílias na escola, disse ela durante uma reunião da comunidade na igreja de Saint Julien. Não apenas suas crianças, mas os adultos também. Ensinar-lhes português, mostrar-lhes nossos costumes e ao mesmo tempo aprender com eles. E por que deveríamos nos preocupar com estrangeiros? Perguntou um estancieiro mais conservador. Já temos problemas suficientes para resolver. Por quê? Respondeu Esperança, levantando-se para apoiar a filha. Uma comunidade que se fecha para o diferente logo se torna uma comunidade que morre. Esses imigrantes trazem conhecimentos que podemos usar, força de trabalho que precisamos e filhos que serão argentinos como os nossos. Tomás, respeitado por todos, deu o argumento final. Minha esposa e seus filhos chegaram aqui como refugiados. Eu os acolhi sem conhecê-los. Hoje são a melhor coisa que já me aconteceu. Quem pode garantir que não há outras famílias Herrera
Entre esses imigrantes que chegam, a proposta foi aceita, e a Escola de Soledad se transformou no primeiro centro de integração cultural da Patagônia. Aulas noturnas foram criadas para adultos imigrantes. Cursos de português foram ministrados em troca de aulas sobre técnicas agrícolas europeias. E, gradualmente, a comunidade se enriqueceu com a diversidade. Remédios foi fundamental nesse processo. Sua clínica veterinária tornou-se ponto de encontro natural entre criadores antigos e novos colonos, já que a saúde dos animais era preocupação comum a todos. Ela aprendeu noções básicas de alemão e italiano para se comunicar melhor com os imigrantes, e, em troca, eles lhe ensinaram técnicas veterinárias que haviam trazido da Europa. Um dos casos mais tocantes foi o da família Müller, alemães que chegaram com 6 filhos e quase nenhum dinheiro. O patriarca Heinrich Müller era carpinteiro especializado, mas não conseguia se comunicar com os potenciais clientes. Sua esposa, Greta, sabia técnicas de conservação de alimentos que poderiam ser valiosas na região. Esperança tomou a família sob sua proteção, hospedando-os na estância, enquanto Heinrich aprendia português e estabelecia sua oficina. Em troca, Greta ensinou às mulheres da região métodos alemães de preparar embutidos e conservas que se tornaram tradição local. "Vê como é simples", disse Esperança a Tomás, observando Heinrich ensinar Ignácio técnicas de marcenaria, enquanto aprendia português. "Quando estendemos a mão para ajudar, acabamos recebendo mais do que damos." Pilar, agora com 13 anos, revelou-se particularmente dotada para línguas. Além do português nativo, aprendeu espanhol com perfeição, dominava noções de alemão e italiano e até arriscava algumas palavras em árabe com a família Habib, que se estabelecera como comerciantes em Saint-Julien. "Esta menina vai ser diplomata", brincava Dona Encarnación, que aos 80 anos ainda mantinha a lucidez e a influência de sempre. "Ou então vai casar com um príncipe estrangeiro e nos deixar todos com saudade." "Não vou me casar com príncipe nenhum", respondia Pilar, com a determinação precoce que havia herdado das mulheres da família. "Vou ser engenheira e construir pontes que unam as pessoas." As mudanças não eram apenas culturais. A chegada do telégrafo em Saint-Julien em 1902 conectou a região ao resto do mundo de forma inédita. Notícias que antes demoravam meses para chegar, agora eram conhecidas em dias. Isso trouxe oportunidades comerciais que Tomás e Ignácio souberam aproveitar, expandindo os negócios da família para além das fronteiras provinciais. Soledad aproveitou a conectividade para estabelecer correspondência com educadores de outros países, importando métodos pedagógicos inovadores que mantinham sua escola sempre na vanguarda. Chegou mesmo a receber a visita de um inspetor educacional de Buenos Aires, que ficou tão impressionado que escreveu um relatório oficial recomendando que a escola de Saint-Julien fosse tomada como modelo para outras regiões rurais. Mas nem todas as mudanças foram fáceis. A modernização trouxe também competição comercial mais acirrada, flutuações de preços que afetavam a renda dos estancieiros e pressões políticas de grupos que queriam acelerar a transformação da região sem considerar suas particularidades. Em 1904, um grupo de empresários de Buenos Aires tentou comprar várias estâncias da região para criar uma mega propriedade voltada exclusivamente para a exportação. Ofereciam preços tentadores, mas isso significaria o fim da vida comunitária que havia se desenvolvido ao longo de décadas. "Não é questão apenas de dinheiro", disse Tomás durante a reunião em que os empresários apresentaram sua proposta. "É questão de preservar um modo de vida que funciona, que faz as pessoas felizes, que cria comunidades sólidas." "O senhor está sendo sentimental", replicou o líder dos empresários. "O futuro é a eficiência, a produção em massa, a integração com os mercados mundiais." "O futuro", respondeu Esperança, surpreendendo a todos ao se manifestar numa reunião predominantemente masculina, "é aquilo que construímos hoje. E não vamos construir um futuro que exclua nossas crianças, nossa cultura, nossa dignidade." A comunidade decidiu rejeitar a proposta, preferindo manter a independência, mesmo que isso significasse crescimento mais lento. Foi uma decisão que se mostrou acertada com o tempo, pois a região manteve sua estabilidade social, enquanto outras áreas que aceitaram propostas similares enfrentaram problemas de concentração de terras e êxodo rural. Naquela noite, quando a família se reuniu
para discutir os acontecimentos do dia, Tomás fez uma reflexão que resumia o espírito que os guiava. As mudanças são inevitáveis, e muitas são bem-vindas, mas não podemos deixar que mudem a essência do que somos. Devemos crescer sem perder nossa alma. E foi com essa filosofia que enfrentaram os desafios e oportunidades do novo século, sempre abertos ao progresso, mas firmes na defesa dos valores que haviam construído juntos ao longo dos anos. O ano de 1905 trouxe consigo a maior prova que a família Herrera Vega enfrentaria desde os primeiros dias tempestuosos na estância. Não veio na forma de soldados ou documentos legais, mas numa seca devastadora que se abateu sobre a Patagônia como praga bíblica, testando a resistência de tudo que haviam construído. A chuva parou de cair em março e não voltou até dezembro. Os campos verdejantes, que sempre foram orgulho da região, transformaram-se em extensões douradas, depois amareladas, finalmente marrons como couro ressecado. Os riachos diminuíram até se tornarem fios d'água, e muitos secaram completamente. Tomás observava da varanda os pastos que um dia sustentaram milhares de cabeças de gado, e agora mal alimentavam algumas centenas. Seus cabelos, agora completamente grisalhos aos 57 anos, tremulavam no vento quente que não trazia alívio, apenas mais calor. Nunca vi nada igual, disse a Esperança, que se juntara a ele no ritual vespertino de observar os campos. Nem nos piores anos da minha juventude. Vamos resistir, respondeu ela com a determinação que se tornara sua marca registrada. Sempre resistimos, mas a resistência seria mais difícil desta vez. A seca não afetava apenas a estância deles, mas toda a região. Os preços dos alimentos dispararam, muitas famílias começaram a passar necessidade, mas a resistência seria mais difícil desta vez. A seca não afetava apenas a estância deles, mas toda a região. Os preços dos alimentos dispararam, muitas famílias começaram a passar necessidades, e alguns dos imigrantes recém-chegados falavam em abandonar a terra e tentar a sorte nas cidades. Foi então que a verdadeira força da comunidade que haviam construído ao longo dos anos se revelou. Soledad converteu a escola em centro de distribuição de alimentos, organizando um sistema onde as famílias que ainda tinham recursos compartilhavam com as que passavam dificuldades. Remédios usou seus conhecimentos veterinários para ajudar os criadores a manter vivos os animais mais valiosos, ensinando técnicas de conservação de água e alimentação de emergência. Ignácio e Tomás organizaram comitivas para buscar água em poços distantes, viajando dias inteiros para trazer o líquido precioso em tonéis que eram distribuídos segundo as necessidades de cada família. Maria Helena coordenou as mulheres numa rede de costura e artesanato que vendiam produtos nas cidades maiores, trazendo dinheiro de fora para sustentar a comunidade. Pilar, agora com 18 anos e uma jovem de rara inteligência, utilizou seus conhecimentos de matemática para criar um sistema de racionamento que garantia que os recursos durassem o máximo possível. Sua capacidade de se comunicar em várias línguas foi fundamental para manter unidos os grupos de diferentes origens que poderiam se fragmentar sob a pressão da escassez. A família alemã Müller, que Esperança havia ajudado anos antes, retribuiu a generosidade construindo moinhos de vento que conseguiam extrair água de lençóis freáticos mais profundos. Heinrich havia se tornado não apenas carpinteiro respeitado, mas também inventor de soluções práticas para os problemas da vida rural. Vê como funciona, disse Esperança a Tomás numa noite particularmente difícil, quando calculavam se os suprimentos durariam até o fim do mês. Quando se planta bondade, mesmo nos piores momentos ela frutifica. Sua mãe sempre dizia isso, respondeu Tomás, referindo-se a Dona Encarnación, que aos 83 anos continuava sendo a sábia conselheira da comunidade, que a vida é como banco, só se pode sacar aquilo que se depositou antes. A seca testou não apenas os recursos materiais, mas também a fé das pessoas. Houve momentos de desespero, quando parecia que a chuva nunca mais voltaria, quando alguns animais morreram apesar de todos os esforços, quando famílias inteiras consideraram partir para sempre. Foi durante um desses momentos mais sombrios que aconteceu o episódio que todos na região lembrariam pelo resto da vida. Era uma tarde de setembro, quando o calor estava insuportável
e até as crianças haviam perdido a energia para brincar. Pilar estava na escola ajudando Soledad a distribuir a última reserva de água potável quando avistou no horizonte uma nuvem de poeira que se aproximava. "Tia Soledad", chamou apontando para a distância. "Alguém está vindo." O que eles viram foi uma caravana de carretas carregadas de suprimentos, enviada pelo governador da província depois que as notícias da seca chegaram à capital. Mas o mais emocionante foi descobrir quem liderava a caravana. Era Dom Evaristo, agora com mais de 80 anos, que havia usado toda a sua influência política para conseguir ajuda oficial para a região. "Não podia deixar vocês passarem por isso sozinhos", disse o velho gaúcho, abraçando Tomás com a emoção contida dos homens acostumados a guardar os sentimentos. "Esta terra me deu uma vida boa. Agora é hora de retribuir." A chegada dos suprimentos não resolveu todos os problemas, mas deu à comunidade o fôlego necessário para resistir até dezembro, quando finalmente as primeiras chuvas caíram sobre os campos ressecados, como bênção divina. Esperança nunca esqueceria a sensação daquela primeira chuva, após 9 meses de seca. Saiu de casa sem guarda-chuva, deixando a água lavar seu rosto e seus cabelos, enquanto observava seus netos brincarem nas poças que se formavam no pátio. Aos 48 anos, sentia-se mais grata pela vida que aos 20, quando tudo parecia garantido. "Sobrevivemos", disse Tomás, juntando-se a ela sob a chuva. "Mas que sobrevivemos?", respondeu ela, observando a comunidade reunida no pátio da escola para celebrar o fim da seca. "Crescemos, ficamos mais unidos, mais fortes, mais sábios." E era verdade. A seca de 1905 havia forjado laços que durariam gerações. As famílias que resistiram juntas desenvolveram uma solidariedade que se tornaria característica da região. Os métodos de conservação de água e manejo sustentável dos recursos que desenvolveram durante a crise se tornaram modelo para outras áreas rurais. Mais importante ainda, a experiência havia provado que a comunidade que construíram era sólida o suficiente para resistir às piores tempestades. Não era apenas uma agrupação de conveniência, mas uma verdadeira família estendida, unida por valores compartilhados e compromisso mútuo. Naquela noite, quando toda a família se reuniu para o primeiro jantar abundante em meses, Tomás fez um brinde que resumiu os sentimentos de todos. A chuva que voltou, a terra que resistiu e as pessoas que provaram que juntas podem superar qualquer adversidade. "A família que escolhemos ser", acrescentou Esperança. "Ao futuro que vamos construir juntos", concluiu Pilar. E sob o som suave da chuva que continuava a cair, limpando a terra e renovando as esperanças, a família Herrera Vega sabia que havia passado por sua maior prova e saído não apenas intacta, mas fortalecida. O outono de 1908 trouxe consigo uma carta que mudaria para sempre a percepção que a família tinha de sua própria história. Chegou pelas mãos do novo carteiro, um jovem alemão chamado Franz, que havia se estabelecido na região após casar com uma das antigas alunas de Soledad. A correspondência vinha de Buenos Aires, remetida por um advogado com nome que nenhum deles reconheceu. Tomás a abriu com curiosidade, sem imaginar que as palavras contidas naqueles papéis oficiais revelariam segredos guardados há décadas. "Estimado senhor Herrera", dizia a carta, "escrevo em nome do espólio de Florencio Mendoza, falecido coronel do exército argentino. Durante a organização de seus bens pessoais, encontramos documentos que julgamos ser de interesse da família de sua ex-esposa, Esperança Dolores Vega." Esperança sentiu o sangue gelar nas veias ao ouvir o nome do ex-marido. Haviam se passado quase 20 anos desde sua morte, e ela pensava que todos os fantasmas daquele passado estavam definitivamente enterrados. "Continue lendo", murmurou ela, a voz tensa. Entre os papéis do coronel, encontramos uma confissão escrita de próprio punho, datada de poucos dias antes de sua morte, na qual admite ter falsificado os documentos que apresentou quando tentou reaver a guarda dos filhos. Admite também ter mentido sobre seu segundo casamento e sobre suas intenções reais em relação às crianças. Tomás parou de ler, erguendo os olhos para encontrar o rosto pálido de Esperança. "Quer que eu continue?" Ela assentiu, apertando as mãos no colo para controlar o tremor que havia se apoderado de seus dedos. Na confissão, o coronel revela que nunca teve autorização legal para levar as crianças,
que os documentos que apresentou eram falsificações grosseiras que qualquer juiz experiente teria detectado. Admite que sua motivação não era o amor paternal, mas o desejo de vingar-se da esposa que o havia humilhado ao recusar-se a segui-lo para Buenos Aires. A revelação caiu sobre a família como raio em céu claro. Esperança se levantou abruptamente, caminhando até a janela como se precisasse de ar fresco para processar o que acabara de ouvir. Ele estava blefando, disse finalmente, a voz carregada de uma mistura de indignação e alívio tardio. Todo aquele tempo, toda aquela angústia, e ele estava apenas blefando. Mais que isso, disse Tomás, continuando a ler a carta. Escute isto. O coronel confessa também que jamais se casou novamente, que vivia sozinho em Buenos Aires sustentado por dívidas de jogo e empréstimos que contraía, usando sua patente como garantia. Admite ter perdido a posição militar por desonestidade e que retornou para buscar os filhos na esperança de vendê-los a famílias ricas da capital que procuravam crianças para adoção. O silêncio que se seguiu foi pesado como chumbo. Esperança voltou-se lentamente para encarar o marido, e nos seus olhos havia uma tempestade de emoções que não conseguia nomear. Vendê-los, repetiu ela, como se as palavras fossem língua estrangeira. Ele queria vender nossos filhos. Nesse momento, Soledad, Ignácio e Remedios entraram na sala, alertados pelas vozes tensas que ouviram do lado de fora. Pilar o seguia, agora uma jovem de 21 anos que havia crescido ouvindo fragmentos da história familiar, mas nunca os detalhes completos. O que está acontecendo? Perguntou Soledad, notando imediatamente a tensão no ar. Tomás olhou para Esperança, que assentiu quase imperceptivelmente. Era hora de contar toda a verdade. Sentem-se, disse ele, indicando as cadeiras ao redor da mesa. Há coisas sobre o passado de vocês que precisam saber. E então, com a carta do advogado como prova irrefutável, contou toda a história, as verdadeiras razões do abandono de Florêncio, as ameaças falsas que fizera, o desespero que Esperança sentira sem necessidade, a comunidade que se unira para defender uma família contra um perigo que, na verdade, nunca existira. Quer dizer que papá, nosso pai verdadeiro... Ignácio lutou para encontrar palavras, referindo-se a Florêncio como pai verdadeiro, pela primeira vez em anos. Não era pai de vocês, interrompeu Tomás, com firmeza suave. Um homem que planeja vender os próprios filhos nunca foi pai. Era apenas alguém que contribuiu para que vocês nascessem. O pai de vocês está aqui, disse Esperança, pousando a mão no ombro de Tomás. Sempre esteve. Desde o dia em que nos acolheu na tempestade até hoje, ele é quem mereceu esse título. Remedios, sempre a mais prática da família, fez a pergunta que todos pensavam. E agora? O que fazemos com essa informação? Agora, respondeu Esperança, e havia uma serenidade nova em sua voz. Finalmente, entendemos que nossa fuga não foi uma tragédia, foi uma libertação. Não estávamos fugindo para lugar nenhum, estávamos correndo para casa. A revelação mudou algo fundamental na família. Não que houvesse dúvidas sobre seu amor mútuo, mas a descoberta de que Florêncio fora ainda pior do que imaginavam, removeu as últimas sombras de culpa que Esperança ainda carregava por ter privado os filhos da convivência paterna. Mais importante ainda, a confissão póstuma de Florêncio validou todas as decisões que haviam tomado ao longo dos anos. A escolha de formar uma comunidade inclusiva, de valorizar a educação, de priorizar o bem-estar coletivo sobre o ganho individual, tudo isso havia nascido da necessidade de criar o oposto do mundo egoísta e mercenário que Florêncio representava. Naquela noite, quando a família se reuniu para jantar, houve uma leveza no ar que não existia há décadas. Era como se um peso invisível tivesse sido removido dos ombros de todos. Sabem o que isso significa? Disse Pilar com a perspicácia da geração mais jovem. Significa que nossa história não começou com uma fuga, começou com uma busca. Mamá não estava fugindo de alguma coisa. Estava procurando por nós, pela família verdadeira que merecíamos ser. E encontrou, acrescentou Tomás erguendo a taça para um brinde. Encontrou não apenas uma família, mas um lar, uma comunidade, uma vida que vale a pena viver. A verdade que nos liberta, disse Esperança. Mesmo quando chega tarde, completou Soledad. E brindaram todos juntos, celebrando não apenas a revelação que receberam,
mas a família extraordinária que construíram sobre as fundações sólidas do amor verdadeiro e da escolha consciente de cuidar uns dos outros. O passado finalmente havia revelado todos os seus segredos, e o que descobriram apenas confirmou que haviam feito todas as escolhas certas. Dezembro de 1915. 36 anos haviam se passado desde aquela manhã gelada, quando Esperança chegara à estância de Tomás, com 3 filhos e o coração partido pela tempestade. A mulher de 61 anos, que agora observava da varanda a movimentação dos preparativos natalinos, pouco lembrava a fugitiva desesperada de outrora, exceto pelos olhos. Aqueles mesmos olhos escuros que haviam aprendido a ver beleza onde outros viam apenas dificuldade. A estância transformara-se numa pequena cidade. Além da casa principal, que fora ampliada inúmeras vezes, havia agora 12 construções menores que abrigavam as famílias dos trabalhadores, uma escola que atendia mais de 60 crianças, uma clínica veterinária que servia toda a província, uma capela, onde o padre Domingo, agora com 80 anos, ainda celebrava missas dominicais, e até mesmo uma pequena biblioteca que Pilar havia organizado com livros em 4 idiomas diferentes. Tomás, aos 67 anos, mantinha a postura ereta e o olhar sereno dos homens que encontraram paz consigo mesmos. Seus cabelos eram completamente brancos agora, mas as mãos continuavam firmes, e o coração, segundo ele mesmo dizia brincando, ainda bate como de rapaz de 20 anos quando vê Esperança sorrir. A família havia crescido de forma que nem os sonhos mais otimistas poderiam prever. Soledad, aos 42 anos, continuava solteira por escolha, mas havia adotado informalmente 3 órfãos, que educava com o carinho de mãe verdadeira. Era considerada a melhor educadora da Patagônia, e escolas de todo o país enviavam professores para aprender seus métodos. Ignácio, aos 39 anos, havia se tornado não apenas um estancieiro próspero, mas também um líder político respeitado que defendia os direitos dos trabalhadores rurais. Ele e Maria Helena haviam tido 5 filhos, todos educados nos valores de honestidade e solidariedade que aprenderam na família Herrera Vega. Remédios, aos 35 anos, era agora doutora em veterinária, com títulos reconhecidos internacionalmente, mas continuava atendendo desde o gado dos grandes estancieiros até o gato ferido de alguma criança pobre. Casara-se com um médico alemão que viera à região atraído por seu trabalho, e juntos haviam estabelecido o primeiro hospital da província. Pilar, aos 28 anos, havia se formado em engenharia em Buenos Aires, tornando-se a primeira mulher a receber tal título na Argentina, mas voltara para casa para projetar sistemas de irrigação que transformaram a região numa das mais produtivas do país. Casara-se com o filho do comerciante árabe, numa união que simbolizava a harmonia multicultural que caracterizava a comunidade. Os netos eram muitos, 15 ao todo, cada um carregando algo dos valores e sonhos que seus avós haviam plantado. Corriam pelos campos com a liberdade que apenas crianças amadas conhecem, falando português, espanhol, alemão e árabe conforme a necessidade, crescendo numa diversidade que era, ao mesmo tempo, completamente natural e revolucionária para a época. Naquela manhã de dezembro, Esperança preparava-se para a celebração que marcaria não apenas mais um Natal, mas também uma despedida. Dona Encarnación, a velha curandera que fora mentora espiritual da comunidade por décadas, estava morrendo. Aos 93 anos, havia chamado todos para uma última reunião, uma última bênção, uma última transmissão de sabedoria. A velha estava deitada em sua cama, rodeada por todas as famílias que haviam crescido sob sua influência. Seu rosto, marcado pelas linhas profundas da idade e da experiência, ainda irradiava a serenidade de quem cumpriu sua missão na vida. Esperança, Mija, chamou com voz fraca mas clara. Venha aqui. Esperança aproximou-se, sentando-se na beira da cama e tomando nas suas as mãos nodosas da velha mentora. Quero lhe dizer algo, sussurrou Dona Encarnación. Naquela manhã, há 36 anos, quando Tomás veio me procurar pedindo ajuda para defender sua família, eu já sabia como a história terminaria. Como assim? Vi nos seus olhos, Mija. Vi que era mulher que sabia plantar flores em terra árida, e vi nos olhos de Tomás que era homem que sabia reconhecer milagres. Sabia que juntos fariam algo grande,
Foi a senhora que nos ensinou a fazer algo grande, respondeu Esperança, as lágrimas correndo livres pelo rosto. Não, Mija. Eu apenas ajudei vocês a lembrar do que já sabiam, que a família verdadeira é aquela que se escolhe com o coração, que a riqueza verdadeira são os laços que construímos, que o lar verdadeiro é onde somos amados pelo que somos, não pelo que possuímos. Dona Encarnación olhou ao redor para todas as famílias reunidas, criolas, alemãs, italianas, árabes, todas unidas pela convivência respeitosa e pelo amor compartilhado. Olhem o que construíram, disse, a voz ganhando força momentânea. Uma comunidade onde as diferenças são celebradas, onde as crianças crescem sem preconceitos, onde ninguém fica desamparado. Isto é o que o mundo deveria ser. E será, disse Pilar, aproximando-se da cama. Porque vamos ensinar nossos filhos, e eles ensinarão aos filhos deles e assim por diante. Exato, sorriu Dona Encarnación. Vocês plantaram sementes que frutificarão por gerações. À tarde, quando a velha curandera partiu tranquilamente durante o sono, a comunidade se reuniu não para lamentar, mas para celebrar uma vida bem vivida e uma herança bem transmitida. O funeral foi também festa, com música, comida compartilhada e histórias que mantiveram viva a memória de quem havia sido a matriarca espiritual de todos eles. Naquela noite, Esperança e Tomás caminharam pelos campos como faziam desde o primeiro dia de seu casamento. Mas desta vez não estavam sozinhos. Filhos, netos, genros, noras, amigos de várias nacionalidades os acompanhavam numa procissão espontânea de gratidão. Você se lembra, disse Tomás parando no local exato onde haviam se beijado pela primeira vez, da pergunta que me fez naquela primeira manhã? Se eu achava que o destino finalmente lhe oferecia uma segunda chance? Lembro, respondeu Esperança, sorrindo no escuro. Agora sei a resposta. O destino não lhe deu uma segunda chance. Deu uma primeira chance verdadeira. Tudo que veio antes foi apenas preparação para esta vida que construímos juntos. Esperança olhou ao redor, para os campos prósperos, para a casa iluminada onde sua família se reunia, para a comunidade que havia crescido como árvore frondosa a partir da semente plantada numa manhã de tempestade. Não foi o destino, disse finalmente. Fomos nós. Fizemos escolhas certas, dia após dia, ano após ano. Escolhemos o amor em vez do medo, a generosidade em vez do egoísmo, a união em vez da divisão. E as pessoas seguiram nosso exemplo, acrescentou Tomás. Não nosso exemplo. Seguiram seus próprios corações porque criamos um lugar onde era seguro fazê-lo. Caminharam de volta para casa em silêncio confortável, ouvindo as risadas que ecoavam da varanda onde 3 gerações contavam histórias e planejavam o futuro. Na porta, Esperança parou para olhar uma última vez os campos banhados pelo luar. Em algum lugar distante, outras famílias poderiam estar fugindo de tempestades, procurando refúgio, esperando por acolhimento. Deixaremos as luzes acesas, disse ela, para o caso de alguém precisar encontrar o caminho de casa. Sempre, concordou Tomás. Sempre deixaremos as luzes acesas. E entraram na casa, onde o calor humano os esperava, onde as histórias continuariam a ser escritas, onde o amor que haviam plantado continuaria a florescer por todas as gerações que estavam por vir. Porque algumas histórias não terminam. Elas simplesmente se transformam em sementes para outras histórias, igualmente belas, igualmente importantes, igualmente capazes de provar que o amor verdadeiro pode transformar qualquer tempestade em recomeço.